Bom, eu vou, apesar de muita gente, eu sei que muitas outras pessoas que vão assistir depois já conhecem essa querida, essa amada Isabel. Mas eu vou fazer a apresentação. O José Rich entrou aqui. Bom dia, meu querido. E aí eu vou fazer a apresentação dela, porque às vezes, né, a pessoa conhece, fala oi, dá beijinho, mas não conhece, né, o porquê que foi a Isabel falar desse tema, porquê que Deus tocou no meu coração para que ela fosse a convidada para a gente poder degustar desse conhecimento. E aí eu vou falar. A Isabel, ela congrega na Nova Jerusalém, na Igreja Batista, né, em Renovação Espiritual Nova Jerusalém, a minha querida igreja, que eu também congrego. Ela é casada com o nosso querido, amado diácono Carlos Adão. Bom, agora, gente, eu já não preciso falar de filho, eu só preciso falar de neto. A paixão da vida dela agora, né? Que é o Henrico, não é isso? A pronúncia tá certa? É o Henrico, querido, né? Então ela é uma avó, agora que baba, é maravilhoso, é um garotinho, é um bebê, vontade de apertar. Então, essa é a nossa Isabel do dia a dia, que todo mundo conhece, né? Porém, a gente vai conhecer um pouquinho das questões da base, né? Que está levando a gente a cada vez mais conhecer. Ela é bacharel em Direito, bacharel em Teologia, professora por técnica, né? Porque ela fez a escola, né? Que a gente fala que hoje, às vezes, até não tem mais, né? Eu acho que até diminuiu bastante, mas ela teve já desde o início o dom dado por Deus de fazer o professorado. Então, ela foi lá, se formou tecnicamente, veio dando continuidade nessa formação. Aí ela começou, né, a dar aula, e aí ela dá aula. Gente, eu preciso ler, porque senão eu vou falhar. Ela é professora nas áreas de capelania, direito eclesiástico, geografia bíblica, hermenêutica. Ela leciona junto ao Seminário Vida e Luz da nossa querida igreja e também na formação de pastores, acho que é da Igreja da Graça. Então, em nome de Jesus, olha que lindo, maravilha. Olha o quanto conhecimento a gente vai poder hoje sugar, a gente vai poder hoje, né, degustar dessa grande mulher. E aí, você que está nos acompanhando, tiver dúvida, por favor, coloca aqui, que eu tenho certeza que ela vai conversando, vai falando. Agora, o seu bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com você, minha amiga, um prazer estar com esse público. Para mim é diferente, né? Porque eu não tenho o costume de fazer aula, a gente ir numa sala de aula é uma coisa e estar diante da tela é outra completamente diferente. Mas eu creio que a gente vai seguir em frente. É um prazer estar com todos aqui. Está aqui a pastora Josiane, da Igreja Internacional da Graça de São Gonçalo. Está também a pastora Tereza, da Igreja Batista Monte da Fé de Realengo, que inclusive é minha irmã e minha conselheira. Você já conhece. E os demais irmãos, José Richard, né? Não tem como não falar deste jornalista político, um homem conceituado, cheio do conhecimento da graça do Senhor. E os demais que estão aí, que a gente vai vendo, vai acompanhando. Mas é um prazer estar aqui com vocês hoje. E vamos então, seguir gente, em é uma frente. delícia, né? Mas olha a Josi Pinheiro aqui dando um bom dia, lindonas. Obrigada. Eu quero isso todo dia de manhã, gente. Então, entenda assim, é muito bom a gente estar aqui, porque a gente escuta essa amada, essa querida, a gente escuta a linda. Ai, meu Deus do céu, a gente passa o dia, no final de semana, no astral, lá em cima. É uma É delícia. verdade. Bom, gente, dentro desse projeto, Deus tocou no meu coração com o tema A Dimensão do Cuidado de Deus. E Deus me levou para a palavra de Salmos 147, versículo 2, 3. Então, eu convido todos vocês a abrirem as nossas Bíblias, em reverência mesmo sentados, né? Porque é o que a gente está na live, mas em reverência à nossa palavra, a palavra de Deus. Salmos 147, versículos 2 e 3. Para que a gente leia em conjunto e assim a gente ir recebendo do Senhor. Amém? Aí a gente quando está na igreja, né? Amém, Amém. igreja? Amém. Amém. Bom, vamos ler a palavra do Senhor que diz, Salmo 147, versículo 2
3. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele sabe os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa hora, Senhor, nós entregamos essa live em suas mãos, clamando a Ti, Senhor, pela sua presença. O Senhor foi o primeiro convidado. O Senhor estabeleceu esse caminho. O Senhor estabeleceu a chamada palavra, Pai, para que nós pudéssemos refletir sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, toma frente, Pai, de tudo que for dito aqui, de tudo que for falado aqui, de tudo que for, Senhor, levado para reflexão. Porque nós temos muito para receber de Ti. E sabemos, Deus, que nosso caminho só poderá ser feito se a Sua presença for conosco. Deus, acompanhe cada um, Senhor, que está com a disposição de Te ouvir. Aquelas que ainda vão abrir o Instagram para estar conosco. Senhor, abre esse caminho para que ela possa ter a paz necessária do Teu Espírito Santo para receber do Senhor. Tome a boca da Isabel, Senhor, nesta hora, para que a gente possa conhecer, conversar, falar daquilo que o Senhor tem para a gente, Pai. É em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eu agradeço essa oportunidade de estar com essas grandes mulheres, Senhor, para falar de temas que o Senhor tem despertado em nossos corações. E é em nome de Jesus que eu te agradeço, meu Deus. Muito obrigada. Amém. 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 Vou contextualizar um pouco para poder passar a palavra para a nossa querida Isabel. Bom, a gente sabe que a Bíblia tem muitas palavras, né, maravilhosas que falam sobre, né, cuidado de Deus. Mas Deus me levou para o 147 e dentro desse contexto eu separei, né, para a gente falar um pouco que o cuidado é uma condição humana, né, estando presente em todos os momentos da nossa vida. Quando nós nascemos, nós já somos dependentes de cuidados. E através desse aprendizado inicial, a gente também aprende a cuidar do outro. É como se fosse um ciclo. Eu necessito de cuidado e eu cuido do outro. E dessa forma, Deus vai nos moldando a conduzir esse cuidado. Existe um tema, né, um ditado que diz: quem ama, cuida. E isso já vem, né? Isso não é um ditado bíblico, mas a gente entende que é exatamente o que Deus quer que a gente sinta. Porque eu só cuido porque eu amo. E aí, dentro desse contexto, dentro dessa visão, Deus nos faz aprender a cuidar através do amor. Muitas vezes, né, a gente olha e diz assim: não, eu não posso cuidar dessa pessoa. Ah, mas eu não gosto dessa pessoa. E aí Deus nos ensina, através do amor, do seu infinito amor, a levar o cuidado pelo outro. A partir dessa palavra, eu sei que você tem muita coisa para compartilhar conosco, mas Isabel, como toca o seu coração esse salmo, esses versículos e esse cuidado de Deus? O que você diz para nós? É muito interessante a gente observar o amor que o Senhor ele tem por nós. E para não ficar nas minhas palavras, eu vou falar com base bíblica para que a gente tenha uma explicação melhor. E aí eu vou dizer para vocês aqui nesse exato momento que nós vamos ver o doce aroma do cuidado de Deus nas páginas da palavra de Deus. E um desses cuidados que Deus ele realizou e ele trouxe ao homem e fala de Noé em construir uma arca para abrigar pessoas e animais. Aí a gente já vê o amor de Deus, o cuidado de Deus. E Noé foi escolhido para cuidar de pessoas e animais. Mais adiante, nós vamos ver também a responsabilidade que Abraão teve de relacionar-se com o mensageiro de Deus, como mensageiro de Deus. O cuidado que ele teve de falar deste amor. E mais adiante nós podemos ver também que aqui o cuidado de Moisés interceder pelo povo para que não fosse exterminado. Então o homem,
O homem, se ele ama, o Senhor nos ensinou a amar vidas, a amar pessoas. E nós estamos aqui para isso, para amar. Independente de condição social, raça, cor, sexo, não importa. A nossa função é amar. Amar. Independente de qualquer situação. E tem mais uma coisa que eu acho assim, sine qua non. A aliança de Raabe com os espias, protegendo-os de serem mortos. Quem era Raabe? Aliança que ela fez, de cuidar de vida, de pessoas. E mais adiante, o amor de Ruth para com a sua sogra, a anciã Noemi. Então, a gente está abrangendo todo o contexto de uma dimensão do amor e do cuidado de Deus por pessoas, animais. O cuidado, o amor. Esse é o amor. Glória, gente. Bom, eu ia te fazer uma pergunta agora, mas você me tocou no coração. Quando você falou que o amor é independente de condições, né? Independente de situações. Muitas vezes, esse cuidado, às vezes as pessoas podem pensar que eu preciso dar algo específico, eu preciso dar algo grande. E toca no meu coração para que você possa falar um pouco mais, né, que com a propriedade que você tem, sobre que muitas vezes o cuidado, às vezes, é dar apenas um abraço. O cuidado, às vezes, é dar apenas, né, um sorriso. O cuidado, às vezes, é dar apenas uma mão para a pessoa poder sentar numa cadeira ou levantar de uma cadeira. E acho que isso é interessante, porque quando a gente fala de dimensão, né, e você colocou muito lindo, passeando pela Bíblia, né, situações que mostram essa dimensão de amor, do cuidado de Deus, a gente pode achar assim, não, mas são coisas grandes, mas às vezes nós somos levantados para pequenas coisas naquele momento. É isso, Isabel? Isso. E outra coisa que eu vou pontuar também, que a importância de amar é ouvir. Ouvir com o teu coração a necessidade do teu próximo. Não é falando, mas aquilo que você ouve, você se colocar ao lado, estar presente numa situação, você não precisa falar nada, porque você está dando o amor que há em você, a presença de Cristo, o Espírito Santo, você transmite àquela pessoa. Então é importante saber ouvir a dor do próximo. É importante estar atento àquilo que o próximo está passando. E muitas vezes a gente passa distante. Quer ver uma caminhada? Ontem, eu vindo de São Gonçalo, e nessa caminhada a gente encontra muitos percalços na trajetória. E na passagem, eu entrando no BRT, eu observei uma situação. Vinha uma senhora correndo para pegar o BRT. E eu falei, Senhor, o que o motorista vai fazer? Vai aguardar ou ele vai dar a partida? Porque ele disse que já está no horário. E eu falei, Senhor, toca no coração, nós estamos ali para isso. E ali ele falou, olhou para mim e falou, vou aguardar ela, vou esperar ela vir. Aquilo, nos deixa impactado com o carinho de Deus, usando pessoas para abençoar pessoas. Às vezes é uma coisa simples, mas é de grande valia. Isso é muito, muito profundo, né? Porque você falou isso, eu também lembrei ontem, eu estava com meu marido no shopping, e ele está, né, com uma dificuldade de locomoção por causa de uma operação, e aí ele foi sentar numa cadeira, o rapaz da loja foi segurar. Às vezes, acaba sem ter, a gente sem ter muito jeito, né? Mas você via que a preocupação dele poder conduzir ele a sentar com tranquilidade, né? E muitas vezes, as pessoas às vezes querem um cuidado muito grande. Não, é só isso, é essa atenção. Como você disse, é você estar ali observando e interceder por alguém, pedindo a Deus para que tocasse no coração e esperasse aquela pessoa. Bom, e aí eu queria começando a te fazer perguntas para a gente ir trocando. E a vocês que estão nos acompanhando, qualquer pergunta, qualquer fala, reflexão, coloca aqui que a gente vai
né, trocando, que isso aqui é um encontro. Todos nós temos, né, algo a acrescentar, a levar, né, de grandiosidade para o outro. Quando a gente fala dessa dimensão do cuidado de Deus, Isabel, a gente pode, olhando para as condições que existem estabelecidas, que a gente está falando de capelania. Sim, estamos falando de capelania. É uma assistência espiritual religiosa. Então, essa assistência espiritual religiosa, ela abrange todo o contexto de uma sociedade. Não precisa ser uma capelania evangélica. Ela em todos os segmentos, seja ela católica, seja ela ecumênica, em todo. Ela abrange um contexto. E a função do ser humano é amar e distribuir essa dimensão do cuidado. Isso sim é a capelania. Então é esse cuidado. A capelania ela veio para trazer um norte, ela mudar todo aquele contexto, porque nós como evangelistas agimos de uma forma, mas como capelão nós ouvimos pessoas. Nós damos voz àquela pessoa de falar e você ouvir e deixar que o Espírito fale ao Espírito dela. E isso que é importante. Você fala, né? Ele não é ligado a apenas, não é uma visão de religião, mas é uma visão de uma assistência, né? De um cuidado espiritual, né? Para que essa pessoa possa, de repente, deixar né? Sair dessa prisão que dentro da necessidade, do problema que ela possa estar sentindo. É isso. É isso mesmo. E outra coisa que eu vou dizer mais. Tem situações em que você está presente, somente a sua presença, que você tem, a presença do Espírito, ela muda uma história de uma família, de um idoso. Eu tenho uma história de um idoso que eu acho assim muito interessante. Ela era minha vizinha, e você vê, ela não ia à igreja, mas ela fumava demais, uma fumava muito. Mas quer ver chatear ela o dia que eu não ia à igreja. No dia que você ela não ia? Chateada. E a igreja, eu não saí de casa para ir à igreja. Aí um dia de manhã ela bateu na minha porta e falou: Isabel, eu estou muito chateada com você. Aí eu, o que foi, minha querida? Não vou falar o nome dela aqui, que ela já partiu. Eu falei: fala, minha querida. Aí ela falou: poxa, e você sabe que todo domingo eu sento aqui à tarde para ver você saindo para a igreja, para me ver qual é a roupa que você foi, porque você fica muito bonita e você me transmite alegria. Olha que profundidade, isso eu nunca vou esquecer, minha vizinha. E há pouco tempo eu encontrei com a neta dela. Eu abracei, ela me reconhecendo, e ali a gente conversando, eu falei: como é bom, né? Isso tem anos. Então, até a tua saída para a casa do Pai, ela transforma a vida. A caminhada, ela transforma a vida. E é interessante, né, que aí você vê como é perfeito a palavra do Senhor, porque aí a gente fala, né, me alegrei quando me chamaram para ir na casa do Senhor. Ela se alegrava em ver você indo arrumada, né, adornada para o Senhor, para cultuar o Deus verdadeiro. E isso tocava no coração dela. E muitas vezes a gente acha, né, que nós estamos sem ser vistos, né? Por isso essa preocupação de falar. Nós cristãos, principalmente, vivemos isso 24 horas. Não somos cristãos só dentro da igreja, só na hora que estamos em oração, só na hora que estamos no encontro de mulheres, mas o tempo todo. Porque a forma que vai tocar em alguém é Deus que determina. É verdade. É Ele que faz a obra, nós só somos, né, conduzidos a direcionar essa obra, né? E Ele que toca os corações. Meu Deus. Ai, gente, vocês estão se deliciando com a conversa, com essa sabedoria? Coloca aqui pra gente. Manda aí, gente, manda seus rostinhos, manda suas carinhas, tudo isso ajuda o Instagram ampliar e a gente alcançar aquelas pessoas que Deus quer alcançar. Que a gente não precisa nem conhecer, mas Deus sabe quem são essas pessoas e o que elas necessitam e qual a sede delas nessa manhã. E já te perguntando, quando a gente fala então de capelania
evangélica, os cristãos evangélicos. Qual é esse trabalho, Isabel? Conta pra gente. É um trabalho de assistência. Nós temos N capelania, né? Nós estamos baseados na lei, na Constituição Federal. É uma lei federal, ela é constituída, ela amplia o nosso conhecimento para que a gente possa fazer esse trabalho. Inclusive, eu separei aqui essa parte da lei, que eu quero até ler para vocês, que eu acho de suma importância, porque muita gente não tem esse conhecimento, essa importância desse cuidado de Deus. Eu botei aqui, deixa eu ver aqui, diz aqui a lei. A Lei 9.982, de 14 de julho de 2000, dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares públicas, privadas, bem como nos estabelecimentos prisionais, civis e militares. Então, você vê que a própria Constituição, ela nos garante, a lei, ela nos garante esse dever de cumprir essa missão. E a gente vai falar algumas coisas mais adiante, mas eu quero ler aqui o que a pastora Tereza Cristina colocou para a gente. Somos uma carta viva e somos observados todos os dias. É isso, né? É isso aí. É verdade. Somos sim, por isso, né, a nossa forma, a nossa fala, o nosso comportamento, né, como você disse, mesmo não falando, né, não sendo naquele momento que você sabia que ela estava te observando, algo você estava criando nela, né, algo ela sabia que você estava indo buscar e que merecia todo o seu cuidado no se arrumar. Então é maravilhoso, né? Pastora Tereza Cristina, com certeza, né? Carta viva é uma coisa muito séria, porque ela está sendo lida naquele momento, através daquele sentimento de quem está recebendo. Por isso é a nossa preocupação em ter comportamentos dignos do caráter de Cristo, que é interessante. Você falou que capelania tem muitos tipos. N, né? Tu usou esse termo. Coloca pra gente que tipos de capelania a gente pode... porque a gente, na maioria, muita gente conduz a capelania né, prisional e hospitalar. Mas o que a gente tem mais para a gente conhecer? Nós temos a capelania comunitária, nós temos a capelania geriátrica, que é a área que eu ministro na minha igreja, a geriatria, a capelania geriátrica. Nós temos a capelania portuária, nós temos, são tantas capelanias, eu adotei os nomes aqui, e ela vai se estendendo a cada local. Isso, a escolar, estudantil, inclusive a capelania escolar, ela é muito importante. A atenção do capelão dentro das escolas. Prestar atenção em cada aluno, estar ao lado do aluno, se colocar na posição do aluno. E o capelão é esse. A mesma coisa com o ancião, a mesma coisa na capelania empresarial, dentro de uma empresa, uma assistência que você vai dar, você ajudar, você não somente ajuda aquele aluno, mas como você alcança a família daquele aluno. Assim também é a capelania hospitalar, a cemiterial, porque você só não vai direto naquela pessoa, você se estende aos familiares. Você falou de uma experiência da geriatria, né? Capelania é para ajudar dentro dos centros né, de tratamento, de cuidados geriátricos de pessoas, né, de idosos, ou tem outra forma? Como é que é isso? Eu ainda não tinha ouvido que existia o capelão dessa situação específica, porque para mim pegava essa visão hospitalar, de tratar, né, de cuidados nesse sentido. Conta essa experiência. Olha, vou contar. A capelania, ela surgiu na minha experiência de vida quando eu fui fazer o curso da PNL, capelania, em 1997. Eu comecei a fazer e migrei para um lado, porque as coisas elas chegam para você. E uma amiga minha, ela me procurou e falou assim, aconteceu isso com a minha filha.
E minha filha, eu confio. Ela falava assim, eu não tinha experiência de capelania, mas sim como evangelista. E ela virou e falou assim, eu confio tanto em você, mas eu não tenho coragem de ver a minha filha no presídio. Você vai lá? Eu falei, vou. Gente, isso foi em 90, 91, por aí. E fui. E ali a gente começou a fazer um trabalho. Ali tem todo um contexto, uma área que você tem que ter muito cuidado. E eu fui justamente no presídio de mulheres. E aqui, lá em Bangu, e eu fui nesse presídio. E ali comecei a cuidar de mulheres. A minha função era somente ouvir aquelas mulheres. Ouvir a sua necessidade, as suas queixas, o que elas tinham. E ali, naquele exato momento, você começa a desenvolver a empatia, a se colocar no lugar do outro, a olhar a dor do outro, a importância da capelania. E aí eu parti para a prisional e depois, mais adiante, as coisas vão acontecendo na sua vida. Não adianta, eu vou porque Deus me chamou para essa área. Não é assim. Você é convidado a entrar. Quando foi no ano de 2004, eu passei por uma experiência que eu jamais imaginaria passar na minha vida. Uma doença chegou na minha família. E chegou em quem? Na idosa da minha família, a minha mãe. Tudo começa em casa. E é onde você começa a desenvolver um ministério que você jamais ia imaginar que ia conseguir desenvolver esse ministério. E saber que aquela mulher ativa, que fazia todo, ela de repente, e eu lembro aqui, que no momento que ela caiu doente, eu tive um amor lindo de uma das pessoas da minha igreja. E minha mãe tinha ido para a GAFAG aí da ilha, do Hospital da Aeronáutica. Eu nunca posso esquecer do cuidado da irmã Santa, da Raquel, do Dedé, dos seus filhos para comigo. Aquele dia foi um desespero, porque ela caiu doente, tinha que passar por uma cirurgia emergencial. E toda a família ali dentro, uma diaconisa da igreja, aquela situação, mas tem pessoas que Deus coloca no teu caminho para te dar o cuidado. Eu lembro do André, que ele em casa fazia café e trazia. A Raquel ia trazer uma toalha, alguma coisa. Cada um fazia alguma coisa. A Sandra. Então, são marcas profundas. E ela é capelã da nossa igreja. Sandra é um amor de pessoa. Então, você vê o cuidado de Deus. E ali eu precisando, e eu tive o apoio. Depois teve as diaconisas da igreja, o pessoal tudo apoiando. Então, você tem um amor. E ali começou a área da capelania na minha vida. Ela passou pela cirurgia, mas os médicos nos chamaram no hospital dizendo para nós que ela ia viver muito, mas que nós íamos ter que cuidar dela, que ela teve um AVC degenerativo. E ali você vê o impacto que você recebe. E ali começa o Ministério de Capelania Geriátrica na minha vida. E pendurou por 19 anos até 2022. E eu glorifico a Deus porque eu aprendi a cuidar meu de Deus. pessoas. Olha, tem que respirar, gente. As histórias são profundas. Deixa eu aproveitar e dar um oi, um bom dia, a paz do Senhor para o Caio Costa, que entrou. O José Rista colocou aqui, a professora Isabel é referência no conhecimento bíblico e com o marido Carlos é exemplo de pessoas muito dedicadas à obra de Deus. Tenho orgulho de ser amigo deles. Essa live é uma aula. Glória a Deus, glória a Deus. A Selma Gomes também chegou aqui com a gente. Paz do Senhor, Selma, seja muito bem-vinda. E aí a pastora Tereza Cristina colocou, uma grande amiga. Nunca esquecemos o amor que ela nos dedicou. Glória a Deus, né? Gabriela Rocha, desculpa, entrando aqui com a gente, bom dia. E a paz do Senhor, professora Isabel, Selma Gomes deixando.
É maravilhoso, né, gente? Porque Olha, a gente, às vezes, a gente não tem dimensão, e aí que eu acho interessante né, esse Deus maravilhoso que nos envolve, é levar a gente a olhar algo que ela poderia estar sentindo como por que nós, por que minha família, por que a gente, e ela trazer isso de uma forma a colocar a vivência do cuidado. E aí o Richard colocou aqui, né, esse amor dessa família. E aí a gente começa, né, Tereza, a pastora Tereza que colocou também, a gente entender o que leva uma mulher a sair de Realengo e dar aula, se não me engano, Itaguaí, dar aula em Itaguaí. Itaguaí, depois sair de Itaguaí, assistir a sua amiga pregar numa igreja, né, aqui na Ilha do Governador, no IBBR, e voltar para casa 1 hora da manhã. É o amor que ela tem. Ela sabia quanto ela era importante assistir a minha pregação, a vir na minha pregação, né? E ela veio. Né? Então, isso é maravilhoso. Eu fico emocionada. Porque amor, gente, a gente não compra. Amor, a gente não... Né? O cuidado de Deus é tão lindo. Porque são coisas que a gente não entende. O que leva uma mulher, né? Uma irmã, uma mulher da igreja, ela foi a primeira pessoa, quando eu cheguei na minha igreja, na minha querida igreja Nova Jerusalém, a me receber. Não sabia quem eu era. E eu lembro de uma festa que teve, e eu não conhecia ninguém, era uma festa de mulheres, assim, né? Na verdade, eu estava começando aí, eu estava sozinha. E aí ela, sem me conhecer, falou assim, senta aqui do meu lado. Perguntou quem eu era, e dali ela começou a me dar um tratamento que eu não sabia também quem era ela. As pessoas chamavam ela para sentar lá e ela falava assim, não, vou fazer companhia à minha irmã. É esse amor, é a dimensão desse cuidado que Deus tem. É através dessa mulher que a gente vê o amor de Cristo, é o amor de Deus que nós temos, né? Que nós somos. Então, obrigada, Isabel. Você é uma benção. Deixa eu dar aqui um aceno para é, Arantes, né? E a Selma que disse é uma benção, ela não mede esforços, não mede, Selma, para ajudar, para ouvir, a Selma, para dar uma palavra, e às vezes é só isso, só vir sentar no cantinho dela na igreja e olhar para a gente para dizer, eu estou aqui com você. amém, amém. Eu sou muito grata à Selma. A Selma é uma pessoa extraordinária, ela é da nossa igreja também, uma pessoa amiga, boníssima. Também tem a Simone, que não está aqui, foi para os Estados Unidos, que são pessoas assim incríveis, né? E eu sou muito grata, Selma, pelo todo o carinho, o cuidado dela também, juntamente com a irmã Sandra. São pessoas maravilhosas. E o que realmente o José Richard falou, eu e o Carlos, nós somos aquelas pessoas assim, meia fora da curva, né? Então, quando nós soubemos que ia ser a voz, a gente falou que não tem outro caminho, é só um monte e oração para Deus dar a vitória. Então, nós sempre fomos muito de caminhar para o monte, orar, tem um lugar específico de oração. E nós caminhamos desde pequeno com meu filho, Guiarone, sempre levei o Guiarone para o monte. A gente era tão doido que a gente pegava um macaquinho, um trem, ia lá para o Monte Orega, a gente queria ir para lá de noite. Aí pegava os edredons, amarrava tudo, levava para o Guiarone ficar sendo deitadinho, né? Porque ele era bebê. E nós precisávamos orar, porque nós temos um filho, e o nosso objetivo era que Deus o abençoasse, porque o mundo é perverso. Os pais, a consciência que nós vemos que os pais têm de cuidar dos seus filhos, de amar. E não é diferente com o Henrico. O Henrico é a mesma coisa. É caminhar, é orar, é interceder, porque não é fácil. O mundo é difícil. E a gente precisa estar numa vida de oração. A capelania, ela nos trouxe essa relação de amor, de cuidado. E eu estou muito honrada aqui hoje, porque quem entrou na minha live é a Gabriela Rocha, gente. Gabriela Rocha, é o ícone eu passei, eu acho que eu falei, né? e
Então, para mim é uma honra, é um doce de pessoa, é uma menina linda e que trata do amor de Deus de uma maneira especial. Ela exala Jesus, isso é muito importante. A gente se alegra, né, de ver o cuidado de Deus, o amor de Deus. Então, não vou dizer para você que nós, maridos, vivemos mais de rosa. Não é isso, não é uma verdade. Mas a gente decidiu viver para Cristo. E quando você decide viver para Cristo, você consegue amenizar todas as situações. E isso é que é importante. Isso é capelania de casais. Estar junto, amar, se respeitar, conhecer o direito do outro. E isso é muito importante. E é dessa maneira que a gente vai seguindo. Vai, Elaine, continua. Deixa você beber uma água. Deixa eu ler aqui para você. Eu já tinha lido da Selma, né? Que ela falou que é uma bênção, não mede esforços. O Caio Costa colocou, ela é uma bênção dirigida pelo Espírito Santo. A pastora Tereza Cristina colocou, falou tudo, irmã. Realmente, irmã. Minha irmã Isabel é uma mulher dedicada e se doa para ajudar. Com certeza. Oh, meu Deus do céu, isso aqui é muito bom. A nossa live tem que ser do dia inteiro, né, gente? Oh, meu pai. Mas deixa eu dar continuidade. Quando a gente estava, né, falando sobre os tipos, né, dos diversos tipos, você colocou um, e aí eu queria falar que é um pouco da minha área. Quando a gente fala de capelania empresarial, eu ainda vejo que não está tão conhecida, aberta, às vezes só em grandes empresas, mas ela já existe, ela é uma realidade. As pessoas, os funcionários das empresas necessitam, né, desse apoio. E a gente tem estudos já que mostram que, na verdade, um grande profissional, um profissional para se manter profissional, produtivo, ele precisa ter também a inteligência espiritual, para que possa compor não só a inteligência emocional, mas a inteligência espiritual. Quando a gente fala, às vezes a gente espera exatamente só o capelão chegar como desenho de capelão dentro da empresa. Mas você pode me explicar para a gente, às vezes dentro da própria atividade, né? Um dia eu estava conversando com você e você comentou sobre o próprio advogado. Você, enquanto né, bacharel em direito, às vezes esse ouvir, essa atenção por esse cliente está vivenciando esse processo de capelania, é isso? É isso mesmo. Quando você fala dessa área empresarial, a capelania é um ministério e não é uma empresa. Lembrando que quando nós falamos lá no Salmo 147, o cuidado de Deus, a dimensão desse cuidado, e nós nos reportamos algumas fases, nós vamos ver que dentro da área da capelania, Deus vai usar a própria pessoa aonde ela trabalha. Ali tem uma pessoa, um cristão, ali tem uma pessoa que vai desenvolver esse ministério. É ela que vai levantar o ministério de capelania prisional dentro da sua empresa. É ela que vai dar assistência. Se ela não consegue, ela vai encaminhar alguém a este lugar. E aí você vê que esse apoio espiritual é um apoio de aconselhamento, ajudar o funcionário na visão da empresa a compreender a necessidade da empresa, porque muitas vezes o funcionário ele não está bem com a empresa. E ele precisa conhecer a realidade da empresa para que ele possa se somar junto e estar junto a essa empresa. E às vezes ele está com uma dificuldade também na família. E aí nós podemos ver que esse capelão empresarial, que não é uma empresa, é um capelão, está dando uma assistência a cada funcionário daquela empresa, se comportando de uma maneira que ajude a ele a compreender a necessidade da empresa, olhando a empresa e vendo que ela depende dele como funcionário, que ele não é apenas estar ali por estar, porque se a empresa funciona, ele faz parte desse funcionamento. É isso que é importante a gente observar. Nós falamos também sobre outro tipo de capelania, porque eu tenho que falar o que eu vivo. Não adianta eu falar aquilo que eu não vivo. Dentro da minha casa, eu exerço a capelania portuária.
Eu tenho uma sobrinha que ela trabalha 28 dias embarcada. Nossa, 28 dias embarcada. Para quem decidiu ter um filho, é algo... E, inclusive, ela teve filho no período antes da pandemia, 2019. Quando foi 2020, de 28, ela passou para 56 dias embarcada. Tinha acabado de ter filho. Com filho, ela já tinha passado o período de 6 meses, mas ela tinha que deixar o filho com a mãe, minha irmã, pastora Tereza. E o cuidado para cuidar desse menino. Imagine você, o emocional dessa mãe, de você tratar, de você enviar uma palavra de ânimo, de carinho, e o cuidado que o pai dessa criança teve de não deixar a mãe entristecida. Isso é muito importante. Eu quero falar da Amanda e do Daniel. São pessoas que eu vi o cuidado de Deus, o amor de Deus, esse pai cuidando, porque a esposa tinha que trabalhar. É o que ela escolheu, a profissão dela. E você, no período da pandemia, ficar 56 dias embarcado sem seu filho. E depois, quando você tem que retornar, você tem que ficar mais 7 dentro do hotel para poder fazer exame, para ver se poderia vir para casa. Então, isso tudo, o cuidado de Deus, o amor, escolhas que nós fazemos, que são assertivas. E ali estava a pastora Tereza, a Isabel, a Camila Isabel, para dar esse apoio, esse amparo, juntamente com o marido da Tereza, que é o pastor Nelson, e a família, meu marido, e a gente ali juntando com esse menino. É o amor, o nome dele é Arthur. É Arthur. E ele é uma graça, 3 aninhos, mas de uma inteligência espetacular. Então, eu tenho que falar daquilo que eu vivo. Eu não posso falar daquilo que eu não vivo. Isso é muito importante. Né? E a gente é maravilhoso, porque assim, e aí eu sei que se é para falar daquilo que você vive, tem mais coisa então para você contar para a gente. E aí eu queria agora, né, porque só destaque, gente, para 2 coisas que ela falou muito profunda. Uma, quando ela fala que ela e o Carlos, desde pequenininho, com o Guerone pequenininho, levavam para o monte para orar, entendendo que ele era uma bênção que ele tinha, né, e o papel dos pais na vida desses filhos. Eu acho que isso a gente não pode perder mesmo. Aqueles pais, aquela mãe ou aquele pai que acaba tendo um filho, que acaba o mundo sugando, que nunca perca o seu papel de pai e mãe, de botar o seu joelho no chão, de clamar ao Senhor, porque a promessa de Deus é verdadeira. Hoje eu vejo, né? Eu não conheço muito o Guerone, né? Eu já sentava ao lado da nora da Isabel, junto com a sua mãe, né? Que são uma delícia. Mas hoje a gente vê a bênção que é essa família e nenhuma oração Deus deixou de atender. Então, mesmo que seus filhos, como os meus filhos hoje ainda não conhecem profundamente Deus, como a gente está caminhando no seguir, a minha oração de todos os dias é para que Deus cumpra, né? Que eu e minha casa serviremos ao Senhor e que eles serão alcançados. Então, que a gente, desde pequenininho, possa ter sempre nossa postura de papel. E como ela acabou de colocar nessa capelania portuária, porque mesmo com a mãe tendo acabado de ter um filho novinho, né, Deus suportou e toda a oração, dando a essa criança uma felicidade vinda dos céus, sem traumas, sem problemas. Deus cobre, né? Deus nutre, né, essa criança com um amor para que ela possa se desenvolver, mesmo com uma mãe tendo uma atividade que dá a ele condição de vida financeira junto com o marido, mas que ela não venha ter a dor no coração por estar se ausentando, mas sabendo que existe um pai, o pai verdadeiro que vai suprir essas lacunas que às vezes a gente, enquanto ser humano, não consegue. Então, a palavra da Isabel só nos dá grandes ensinamentos, né? Ai, gente, maravilha! Deixa eu dar aqui mais um falar aqui. Arantes colocou Adevailda, né, que eu acho que é o nome. Bom dia, muito feliz por conhecer Dona Isabel. Com certeza, não larga mais. Olha, gente, é maravilhosa, né? A pastora Tereza Cristina colocou um momento muito especial que passamos e o apoio que ela nos deu foi fundamental. Olha que lindo, né? Então, aí dentro de uma capelania que às vezes a gente não imagina
que vivencia, né? Isso é lindo, né? Capelão, A Candeias Ferreira Queiroz entrou aqui com a gente. Que bom, que bom. Maravilha. Deixa eu, aproveitando mais ainda da Isabel, dessa sabedoria, desse conhecimento, eu dei uma lida. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela define o cuidado paliativo como abordagem que melhora a condição e a qualidade de vida dos pacientes adultos, crianças e famílias, né? E aqueles que estão enfrentando problemas associados a doenças e às ameaças da vida. E aí a OMS coloca claramente essa assistência espiritual, esse cuidado espiritual, como sendo um dos cuidados paliativos para alcançar, né, essa qualidade de vida, dar a condição, a estrutura para ultrapassar essas dificuldades vividas, seja por adultos, crianças ou por toda a família, dentro de uma determinada doença ou outra coisa. Dentro da sua experiência, que eu sei que tu tem essa experiência, qual é a importância, né, desse cuidado espiritual na vida dessas pessoas que estão dentro de hospitais ou passando por doenças que precisam de apoio? é interessante que esse cuidado paliativo é saber que uma organização que ela nos permite e ter um braço onde você vê que os cuidados paliativos, esse cuidado, há uma equipe trabalhando por trás. Então, tem um fisioterapeuta, tem uma nutricionista, tem um enfermeiro, tem um médico, tem a qualidade, cada um. E dentre esses cuidados paliativos, que tem essa equipe multidisciplinar, tem o capelão. Ele faz parte dessa equipe, ele conta. A parte hospitalar, ela conta com o capelão para dar essa assistência. Essa responsabilidade também nos cabe de estar junto com os médicos, juntos com toda essa equipe, para levar esse apoio e levar essa pessoa a compreender, a entender que vai chegar o tempo de Deus. Esses cuidados paliativos, nós podemos ver que são doenças terminais. Ela vai acontecer. Ela vai acontecer. E a gente está ali para dar o suporte, para dar o apoio, para melhorar. Tem uns vídeos da doutora Cláudia, que eu gosto muito, que ela trabalha nessa área, e ela fala com uma maestria assim, uma coisa linda, e ela fala da importância do capelão nos hospitais. É muito importante. Nós fizemos um trabalho no INCA, e o jaleco do INCA, ele é rosinha. Fizemos um trabalho um bom tempo lá, e eu só fiz esse trabalho porque dentro da minha família eu levava uma pessoa uma vez por semana, de 3 em 3 semanas, a esse hospital para fazer um tratamento. Uma tia minha, diaconisa da Igreja Batista Monte da Fé da Rocinha. E ali eu comecei a cuidar dela e dos demais. E nós fomos para uma ala, que ela falou, já que você faz, cuida aí. A ala infantil do hospital. É muito forte você ver os pais, mães ali cuidando daquelas crianças, e elas, qualquer coisa que elas queriam correr ali, elas queriam brincar, mas elas estavam indo para uma quimioterapia. Elas iam passar. E ela não, aquela alegria, a alegria da criança, ela não estava triste, Deus que vai fazer. Então ela deu continuidade, e você começa a observar, e eu olhei para minha tia e falei assim, a senhora está vendo como uma criança está feliz? Ela é meu, né, Bel? Eu tenho que me levantar, vai chegar o tempo, eu vou continuar vivendo e Deus vai dar a vitória para mim. Então é a importância da gente olhar para o outro, que a doença ela chega, e esses cuidados é necessário, e ter a presença de um capelão, para dar somente o carinho, o apoio,
Muitas vezes, agora com esse período da pandemia, nós não podemos abraçar, mas fizemos através daqui, ó, da internet, a assistência espiritual. Eu tive uma tia que ficou 2 meses entubada. Você sabe o que é isso? O filho dela é coronel da Polícia Militar, é meu primo, que também já deu muita aula lá na Nova Jerusalém de capelania social. Foram 2 meses, intensa oração, nós orando. E eu tenho o apoio da minha pastora, Kátia, que é responsável pela capelania da nossa igreja. E eu passo o assunto para ela, ela falou, Isabel, vamos agregar em oração, vamos nos unir. Deus vai tirar ela dessa. Então, força, você precisa disso. E é muito bom você poder contar com pessoas. E nós estamos falando, o Salmo 47 fala isso, o amor de Cristo por pessoas. Amar pessoas. E ali eu tive esse apoio dentro desses cuidados paliativos. Então, a gente vê o cuidado, o amor de Deus por vidas. E saber que o capelão é importante. Agora, a gente, né? É muito gostoso, né, gente? Mas a gente já está indo para o final por causa do tempo. Olha como passa rápido, a vontade que eu tenho de passar o dia. Mas eu creio que a gente ainda vai fazer isso. Deus vai abrir uma porta que a gente possa fazer o encontro de um dia. Antes, a Devailda colocou aqui, sou de Resende. Que lindo, chegando até Resende, a nossa live. Que delícia. Que delícia, que delícia. A Sônia Mesquita entrou, Eu Vou Turistar também está conosco, obrigada. Agora, você até comentou, né? Existem diversos cursos de capelania, a gente entra às vezes na internet, a gente vê isso. E, inclusive, a nossa igreja, Nova Jerusalém, né? Ela tem o curso, ela tem esse curso muito bem feito. Eu aproveito para mandar um abraço ao pastor Samuel, à pastora Denise, que conduz a nossa igreja com mão forte, com mão de amor, né? Conduzindo toda aquela, né? Todos os seus membros. E também não posso deixar de mandar um beijo, um abraço, né? Para o nosso pastor benemérito, pastor Manuel, e a nossa querida amada mãe, pastora Vera. E como você colocou, né, a pastora Kátia, que conduz todo esse trabalho também com grande maestria. Então, um abraço a todos vocês, né? E agora, aproveitando isso, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque quando a gente fala, né, você usou bastante o contexto, assim, eu tenho dentro da minha casa, eu vivencio isso, eu vivencio, né, esse tipo de capelania. Muitas vezes as pessoas às vezes falavam assim para mim, Lani, vamos visitar no hospital, Lani, vamos visitar um presídio. E eu falo assim, olha, gente, eu não estou preparada emocionalmente, porque eu acho que eu vou sofrer muito e eu não sei se eu vou dar aquilo que eu preciso, né? Aquilo que eu deveria estar indo entregar. E aí você tem esses cursos. E aí eu queria falar. Claro que a gente sabe que cursos sérios vão ter, né, os pés no chão e a Bíblia na mão. Esses são os cursos que levam à seriedade. Mas quando a gente fala, né, de um curso de capelania que tenha uma abrangência, né, consolidada, a gente está falando de que tipo de curso de capelania, como é que é necessário a gente fazer para que a gente possa realmente descobrir qual é o dom que Deus, né? O que a gente já tem dentro de nós que Deus nos deu para caminhar. Conta para a gente um pouquinho dessa experiência, já que você atua também na parte de lecionar nessa área. Interessante que na nossa igreja, né, na Nova Jerusalém, é um curso de 10 meses e cada aula tem um professor específico para a área. Isso é muito importante porque a pessoa vai desenvolver. Isso é muito bom, inclusive o curso está aberto, vai abrir inscrição agora no início de fevereiro, e ali nós conduzimos. Então, é um trabalho sério, um trabalho que você vai estudar, vai ter um conhecimento abrangente, vai fazer um estágio, e na própria sala vai ter muita coisa, e é um trabalho diferenciado. Não só na Igreja Nova Jerusalém, que eu trabalho, e a minha área é geriátrica, que eu dou aula de capelania geriátrica, terceira idade, eu também trabalho com a Igreja Internacional da Graça, do missionário R.R. Soares, estou lá desde 2014, e eu que sou a professora responsável de capelania.
E ali nós fizemos treinamento ano passado para desenvolver um ministério em vários instrutores, mais professores, e eu fiz esse trabalho. Mas o trabalho de capelania na Igreja da Graça é um professor para todas as matérias. É muito bom também. E você desenvolve mais, porque você começa a adquirir mais conhecimento e entendimento e ajudar. Nós fizemos um trabalho agora há poucos dias na Praça de São Gonçalo, onde era um cartaz. E eu falei para cada aluno, já estava no final, você vai escrever aquilo que você acha necessário, que é preciso, a pessoa queira saber em relação à capelania. E cada um fizera de uma maneira sine qua non, maravilhosa. E um escreveu: o que você conhece da capelania? O outro: estou aqui para te ouvir. E aquele cartaz ali na Praça de São Gonçalo, que é uma praça enorme, o que choveu de pessoas para a gente poder ouvir, e pessoas alegres, inclusive foi até uma responsável pela capelania católica de São Gonçalo, eu achei o máximo. Ela: estou muito feliz que esse trabalho, vocês são de que igreja? Eu fui falando para ela, e ela contando com alegria: que bom que está desenvolvendo a capelania, as pessoas precisam saber. E a outra vez falou: eu fiz a capelania, mas eu fiquei enferma, e eu não pude dar continuidade, e a gente deu o endereço, vai lá, vamos dar continuidade. Ela: mas eu já estou curada. Então eu falei: volta. Aí ela: vocês me recebem? Eu falei: com certeza. Então, você vê uma simples atitude, um cartaz. As pessoas não conhecem, não têm noção o que é uma capelania. É uma assistência espiritual religiosa. É importante. Nós podemos ver que se você for um sepultamento, ali vai ter um padre, seja na área militar, um padre, vai ter um pastor, vai ter de uma outra religião, mas estão unidos com um propósito de amor a vidas. É isso que o texto falou: amar vida, tratar de vida, respeitar a vida, ser empático à dor. E aí, gente, eu queria... Porque você me lembrou, também a nossa igreja, a Nova Jerusalém, também está aberto com o curso de cuidados de idosos. Você falou da capelania geriátrica. Quando a gente, de repente, tem... eu tenho o curso de cuidados de idosos, que é uma coisa, mas quando a gente tem o desenvolvimento também através da capelania, ou seja, eu faço eu adquiro esse conhecimento da capelania, eu acabo complementando, né? Então, assim, eu passo a ser uma cuidadora mais completa, com mais entendimento, com mais amor, não olhando só, porque o cuidado de idoso, ele é remunerado, né? Como tem capelães que também são, mas eu digo, nesse sentido, você não só vai estar ali tendo uma profissão, mas também adquirindo um conhecimento de Deus para que possa fazer com que aquilo flua conforme Deus, né? O que você acha? É interessante, Elaine, que você vê esse cuidado que Deus tem e essa importância da gente levar esse trabalho de capelania e mostrar às pessoas esse cuidado. Por exemplo, na Igreja Internacional da Graça, como capelã, eu trabalho num todo sentido, num contexto geral de todas as capelanias, mas na minha igreja é diretamente a geriátrica. Mas eu sou muito grata a ambas igrejas por essa porta que foi aberta para mim. Então, eu consigo desenvolver um trabalho com muita excelência de desenvolvimento com pessoas e de você tratar essas pessoas. Voltando aí que você perguntou, que eu fugi aqui um pouco, foi... Do cuidado, a fazer aí o curso de cuidado de idosos, mas ter o conhecimento da capelania geriátrica para poder acoplar, para poder somar essas atuações. E na igreja da Internacional, eu fiz o cuidador de idosos. Gente, eu amei. Na minha igreja vai ter agora. Eu vou entrar de novo para aprender mais, porque vem coisas novas, né? Então, eu fiz, e isso é somado. Você conhece, é uma soma, porque tem muitos capelões que são cuidadores de idosos e precisam somar isso.
Gente, olha que delícia! Ó, vou lá só dar mais um abraço que atende, que entrou. Ellen, acho que é Ellen Muniz também está aqui com a gente. O Caio Costa colocou beijos, minha professora, aprendi muito. Olha que lindo. A Arantes, a Devailda colocou que live gostosa. Minha formatura será em março, apaixonada pela capelania. Glória a Deus, né? Glória a Deus pela sua vida. Que realmente, gente, é o que ela falou, né? Ela fez um trabalho aí que levou as pessoas para a praça com um cartaz e as pessoas eram ali tocadas. Basta você deixar ser tocado por Deus para que a gente possa ir fazer aquele trabalho que Deus tem, né? Ser o ID do Senhor. Ir abrir, né, os nossos braços, receber, ouvir, né, ter o conhecimento e a sabedoria do que falar. Por isso os cursos, né? Por isso que ela falou da importância. Ela fez curso de cuidadora de idosos, curso da capelania. A gente não ir só o coração, a gente precisa ser preparado para saber o que dizer. Como ela colocou, existe a capelania do luto, né? Aquela parte que vai cuidar ali. O que falar naquele momento? Então, tudo isso, gente, tudo isso, Deus já separou pessoas, né? Com maestria, como ela, a professora Isabel, como a professora Kátia, como as igrejas que desenvolvem uns trabalhos maravilhosos, né? E com muita responsabilidade. A responsabilidade é com Deus. E aí a gente ali bebe da sabedoria que Deus já derramou sobre essas pessoas. Então, que a gente possa ser realmente tocadas cada vez mais, né? Para que a gente possa fazer aquilo que Deus já tocou nos nossos corações. Gente, eu quero agradecer a presença de todos. Amei a presença, a fala, a interação. Quero pedir para vocês, que a única coisa que a gente quer é que vocês possam curtir, dar o curtir nessa live, depois possa mandar para outras pessoas, possa seguir o canal, né, @Forca Mulher Cristã, que é Força Mulher Cristã, mas sem o cedilha, então fica @Forca Mulher Cristã. Peço a vocês para que vocês possam acompanhar, né, a cada postagem, cada live, é a forma que a gente vai crescendo, se desenvolvendo e levando a palavra, que possa ser simples para você, mas para aquela pessoa que vai chegar na hora que Deus determinar e vai poder tocar vidas, né? Como a Isabel colocou aqui, tantos exemplos às vezes tão pequenos que mudaram vidas, que transformaram. Então esse é o nosso pedido, esse é o meu pedido em especial. Já convidando vocês para sábado, 8 horas da manhã, a gente vai estar aqui com a diaconisa Cláudia Viana, que é da Igreja de Deus de Cambuinhas, vai estar falando sobre o amor incondicional. Então a gente vai estar trazendo outra mulher de Deus para falar com outra experiência. A gente hoje aqui teve uma aula, né, de capelania, uma aula de cuidado de Deus. Deus realmente, né, se fez presente aqui conosco através da palavra da Isabel, através dos ensinamentos, das experiências. Quero muito agradecer a minha igreja Nova Jerusalém por permitir, né, a live, para a Isabel estar aqui, por nos conduzir. A minha formação veio da Nova Jerusalém, com muita seriedade, com muita responsabilidade. E eu agradeço a Deus por eu ter chegado ali pelo primeiro lugar, que foi aonde eu me batizei e aonde eu congrego. Estou um pouco ausente hoje de frequentar a igreja física, mas acompanho na live, porque meu marido fez uma cirurgia que tem uma dificuldade de ficar muito tempo, né, em deslocamento. Mas Deus... eu só vejo a grandeza de Deus, o cuidado de Deus pela minha vida, que quando eu aceitei Jesus, foi ali que ele me ensinou a caminhar. Então, agradeço. Não tive aula com a Isabel, mas agradeço a Deus por ter posto essa mulher na minha vida. Muito obrigada, Isabel. Agradeço a todos vocês. E peço agora, Isabel, para que você encerre a nossa live com a oração que Deus tocar no seu coração. Uma coisa aqui muito importante, agradecer a todos e quero dizer uma coisa, eu não só fiz o curso de cuidador de idosos, quando eu soube que a minha nora estava grávida, eu fui fazer o curso de cuidador infantil. E eu fiz o curso para aprender, conhecer, porque a minha nora é um amor de pessoa. E ela é muito inteligente, ela faz as coisas de uma maneira tão importante. E eu não queria afligir ela de jeito nenhum. Eu falei, eu tenho que acertar, porque o nosso objetivo é acertar e estar bem com ela. E graças a Deus eu acredito que eu tenho acertado com ela. É o amor, me ajuda muito. Eu estou aqui na casa dela com ela, entendeu?
e é ela que me ajuda, é ela que me orienta, e eu sou muito grata a Deus pela vida deles, né? Meu filho, minha nora, meu neto, minha família, meus sobrinhos, Hélita, minha neta, Carol, cada um, Karine. Então, eu sou Ó, muito grata a só Deus dá uma por olhadinha. tudo. Acho que E Arthur mandou um beijo para você. Arthur, é mesmo, ele tem 3 anos, não tem igual. E ele pergunta logo, aí ele chegou, vou para casa de Tia Bel. Porque eu sou daquela que eu dou liberdade, sabe? A criança quer brincar com as minhas coisinhas, vamos sentar e vou te ensinar, não pode quebrar. Aí eu sento com ele e ensino a ele, isso é que é importante. Criança é assim, amar, ama a minha família, sou muito grata por estar aqui e vamos orar e agradecer a Deus e continuar pedindo. Deixa eu falar, as inscrições do seminário vão abrir também. Eu sou professora lá do seminário de Hermenêutica e Geografia Bíblica. Conto com vocês, vamos lá estudar, porque é importante. Outra coisa, hein? É de graça, você não paga nada, não tem igual. É uma benção a minha igreja. E são 3 anos de estudo. Muito. Tem que se Tem que se esforçar e dar esforçar seu muito. melhor. Amém. Vamos orar, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que na manhã desse dia o Senhor nos concedeu. Obrigado por cada vida que adentrou essa live. Quero te agradecer os que vão ouvir depois. Senhor, que faça um movimento, é o Senhor que transforma. Assim como o Senhor nos deixou um exemplo no Evangelho de Lucas, nos falando do samaritano, que foi o único que deu atenção. Um povo que não era amado, mas aquele homem deu atenção a uma vida. Senhor, nos ensina a dar atenção a pessoas, a amar vidas. E muito obrigado pela vida da Laine, que nos convidou de estarmos aqui. Senhor, derrama uma unção sobrenatural, especial na vida da sua filha e de todos que aqui estão ouvindo. Que o teu Espírito atue de uma maneira extraordinária na vida de cada um. Muito obrigado por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, gente, agora é só me despedir, Isabel. Você também. As pessoas ainda estão entrando, mas olha, agora fica para assistir. E olha, muito obrigada, Isabel, muito obrigada pelos teus conhecimentos, muito obrigada por essas palavras. Obrigada a cada um de vocês que esteve aqui conosco. Richa mandou um abraço para você e para o Carlos, né? As pessoas ainda estão aqui entrando, mas olha, vai ficar gravada a live, vai ficar no Rios, na segunda-feira entra no YouTube, então que vocês possam assistir, colocar lá, curtir e mandar para aquelas pessoas que precisam conhecer um pouquinho mais, né? Às vezes elas precisam de uma palavra de uma maneira diferente, mais leve, e aqui a gente tentou fazer isso, trazer a presença de Deus de uma maneira que toque o coração de vocês, como Deus toca no nosso coração. Suas despedidas, Isabel! Queridos, eu quero agradecer a todos e que vocês levem esse ministério com excelência. Ame vida, ame pessoas, trate bem e aprenda a ouvir a necessidade do outro. Não dá pitaco na vida de ninguém, mas ouça. Glória. É fundamental. Que Deus nos abençoe e fique com a palavra do Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Glória a Deus, e até sábado, falando do amor incondicional com a diaconisa Cláudia Viana. Espero todas vocês. Olha, um grande beijo, um sábado abençoado. A presença de Deus continue na vida de vocês e principalmente hoje, aqueça o coração de vocês. Um grande beijo, 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 beijo. Tchau. Muito obrigada pelas participações. Tchau.